E eu vou conversar agora com o presidente nacional do PDT, partido que anunciou apoio a Lula depois de ter Ciro Gomes na quarta posição no primeiro turno. Carlos Lupe, seja bem-vindo. Boa tarde, como vai? Boa tarde, prazer em falar-te. Lupe, obrigado por nos atender. O PDT tem um papel histórico de caminhar junto à democracia. O que levou o senhor a aderir nesse momento e por que naquele vídeo em que lançou o apoio a Lula, o apoio à chapa Lula-Alckmin, Ciro Gomes não se refere nominalmente ao ex-presidente Lula? Bom, primeiro, obrigado pelo espaço, pela preferência de nos abrigar nesse momento, que é muito importante para a história do Brasil. Primeiro, a decisão não foi pessoal, é uma decisão tomada por cerca de 60 companheiros entre presidentes de diretórios estaduais, membros da Executiva Nacional, deputados eleitos que participaram da reunião. Nós nunca tomamos decisão sozinhos. E essa decisão foi muito em frente aos desafios que o Brasil enfrenta. Na minha opinião, mesmo eu vendo o ministro da Fazenda fazendo uma dobradinha com o Bolsonaro, ele é o mau moço, o Bolsonaro é o bom moço. Ou seja, ele fala dos ditames das regras econômicas, mostra que tem um perfil competente, e o Bolsonaro é o cara que trabalha nos costumes, na dureza dos costumes, na falsa ética, na falsa moralidade. Essa é a fotografia que o Brasil vive hoje. E nós não concordamos com essa fotografia. Nós achamos que o Brasil está no caminho errado. Nós achamos que o Brasil está no caminho de discriminação, de desrespeito no mundo inteiro. Se você hoje perguntar qual o conceito do governo brasileiro do Bolsonaro e do todo o conjunto de governo dele no mundo, é o pior possível. Nós somos ridicularizados no mundo até. Por quê? Porque é um governo que desconhece a medicina, que se negou a fazer a divulgação e aplicação da vacina adequada no momento certo, que tem um presidente que discrimina, que é homofóbico, que é racista. Essa é a luta que nós travamos. Tendo em vista esse quadro, o partido se reuniu e decidiu por unanimidade, com a presença do nosso candidato a presidente Ciro Gomes, da nossa vice-presidente Ana Paula, de todos os estados, nós decidimos por unanimidade um veto ao Bolsonaro, um não ao Bolsonaro. E um não ao Bolsonaro, como uma eleição em 2 turnos, significa um sim e a aprovação e o voto ao presidente Lula. Então, foi o que foi decidido, tendo em vista esse quadro dramático por que passa a sociedade brasileira. Lupe, a gente teve a surpresa, falar a gente, porque os números não mostravam nas pesquisas que Bolsonaro teria 43% do eleitorado brasileiro. Sim, teria algo em torno de 37%, 38%. Foi um erro não criar outras candidaturas que fossem fortes no campo da esquerda? E aí eu pergunto, o PDT poderia ter ido junto com o PT no primeiro turno para tentar levar essa disputa em primeiro turno no campo da chapa Lula-Alckmin? Amigo, se a gente soubesse antes da eleição o resultado dela, era mais fácil decidir. Mas a eleição é uma aposta, a eleição é sempre uma incógnita. A gente nunca sabe como vai se comportar o eleitorado. Tanto é que 90% das pesquisas deram resultado errado. Então, nós continuamos firmes no nosso projeto, no nosso propósito. Nós somos um partido que não tem 42 dias de existência, nós temos 42 anos, fora a história do trabalhismo que começa na década de 30 com Vargas, passou por João Goulart, por Leonel Brizola. Nós somos um partido que tem convicções. Muitas das vezes, muita gente não concorda com as nossas convicções, isso faz parte da democracia. Mas nossas convicções são para mostrar o que pensamos e uma eleição em 2 turnos é para isso. No primeiro turno se apresenta a proposta, se apresenta o projeto. E no segundo turno, quando a gente não é considerado, não é aprovado pela população, não é colocado no segundo turno, nós, os mais afins, os mais próximos, acompanhamos a mesma linha de pensamento. Então, hoje, o PDT está com o Lula e com o PT pela aproximação de ideias que tem e pela completa dificuldade de divergência profunda que tem com o governo Bolsonaro, com o que ele representa, que eu chamo de aprendiz de ditador. A gente tem, nesse momento, uma agenda do presidente Bolsonaro em campanha em Minas Gerais, ao lado de 2 governadores que se reelegeram em primeiro turno, o de Minas e o do Rio de Janeiro. O PDT tinha uma candidatura no Rio de Janeiro bem clara, que era de Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói.
Mas tinha uma outra candidatura também do campo da esquerda, que era de Marcelo Freixo, do PSB. Somadas, as duas candidaturas poderiam levar um candidato ao segundo turno. O PDT errou ou o PSB errou? Ou ter as duas candidaturas de esquerda, de certa forma, para o senhor não foi problema nenhum? Lembrando que foi por conta disso também que Cláudio Castro se reelegeu em primeiro turno. Olha, amigo, Cláudio Castro se elegeu no primeiro turno porque teve mais votos. A política é muito simples se a gente conseguir entendê-la. Nós temos que respeitar sempre a voz do povo. Nós nos submetemos a esse processo democrático, apresentando o nosso projeto. Nós não somos um partido de aluguel. Nós não estamos vendendo nem negociando candidatura. Nós não tivemos nenhuma conversa com o presidente Lula para qualquer cargo no futuro. Nós apresentamos um projeto e alguns condicionantes. Quais são os condicionantes? Primeiro, renegociação da dívida de todos que estão com dívida no SPC e pequenos e médios empresários. Segundo, a renda mínima. Terceiro, projeto nacional de ensino em tempo integral. E quarto, o Código Nacional Brasileiro de Trabalho, para garantir os direitos dos trabalhadores. É isso que nos verga, é isso que nos coloca uma imposição para a sociedade. Nós somos de uma época que a política valia a pena, no meu entender, vale a pena ainda, por ideias. Então, nós apresentamos a candidatura do Rio de Janeiro, como apresentamos em 10 estados diferentes, sabendo as dificuldades, sabendo que não é fácil, mas se fosse fácil não é para a gente. Nós somos um partido que tem história, que tem programa, que tem projeto e vamos continuar insistindo com isso até um dia conquistar o coração da maioria do povo brasileiro. O senhor vai participar da coordenação de campanha de Lula? Olha, eu fui convidado ontem pela presidenta Gleisi, presidenta do PT, e vou consultar meus companheiros para saber se a minha executiva me autoriza ou não. Eu sou presidente de um partido, não depende da minha vontade pessoal. Eu tenho que representar o conjunto do que o partido pensa. Amanhã recomeça a propaganda de rádio e TV e as viagens para esse segundo turno. Qual deve ser, na opinião do senhor, o Lula que deve ser mostrado nesse segundo turno para atrair o eleitor? Se é o eleitor indeciso que deve ser atraído, se é o que não foi votar, se é o que votou em Bolsonaro e pode mudar. O que o senhor pensa com relação a esse ponto? Eu penso, amigo, que a verdade sempre é o instrumento mais forte para libertar um povo. Nós temos que trabalhar sempre com a verdade, com o que pensamos, com o que pensamos, com o que somos e com o que pretendemos. O Lula tem que ser o que ele é, um homem popular, um homem que tem uma origem humilde de ascensão e um homem que tem compromisso profundo com o povo brasileiro. Foi isso nos dois governos dele e eu tenho certeza que ele continuará mostrando isso. A nossa divergência principal, a nossa marca principal contra o Bolsonaro é o comportamental. É um homem que defende a discriminação, é um homem que defende a não vacinação, é um homem que discrimina e agride, inclusive, aos companheiros jornalistas. Então, a nossa diferença é que nós somos um campo democrático e o Bolsonaro é um aprendiz de ditador. Isso nós temos que colocar claro para a população. Eu costumo dizer que a democracia é que nem oxigênio. A gente não toca, a gente não vê, mas a gente não vive sem oxigênio, como não vive sem a democracia. Lupe, com que tamanho sai o PDT dessa eleição de 2022? Não com o tamanho que eu gostaria. Realmente, eu te vi e me penitencio e me considero responsável também por não ter um resultado tão bom quanto gostaria. Mas é do processo democrático. Quem está na democracia só tem um caminho: respeitar a vontade soberana do povo. O povo preferiu colocar uma maioria de deputados do PL. Paciência, nós temos que respeitar. Vamos continuar lutando, vamos continuar acreditando nas ideias que acreditamos até um dia conquistar a maioria do povo brasileiro. Vou voltar lá atrás de 2018 a uma fala do Mano Brown dizendo que a esquerda não soube falar com os seus. E aí vou uma entrevista de Marcelo Freixo agora, o Jornal Globo, dizendo que a esquerda errou ao superdimensionar ou subdimensionar alguns tamanhos e ao não conversar com todas as pessoas. Como representante também da esquerda e um representante maior do PDT, eu gostaria de ouvir o senhor, a gente tem mais 2 minutinhos e meio, sobre se a esquerda sabe conversar, tem aprendido a conversar com setores dos quais a direita, por exemplo, ou até a extrema-direita conseguem falar com mais facilidade. Amigo, eu não tenho essa fórmula mágica, isso é muito difícil de você ter. Se eu tivesse, o PDT tinha feito 100 deputados federais. Não fizemos apenas 17. Eu acho que a política é um aprendizado permanente. Nós temos que ter humildade,
saber que não tivemos competência para conseguir a maioria dos votos da população e aprender com essa lição, né? Eu acho que o ser humano é o único ser vivo capaz de evoluir. E para a evolução, qualquer ser humano precisa primeiro reconhecer seus erros. Onde nós erramos? Por que erramos? Essa é a grande discussão, é o grande debate, a grande reflexão que nós temos que fazer. Agora, eu continuo sendo aqueles brasileiros que ainda acreditam nas ideias, que ainda acredita de que vale a pena ter um projeto de nação. Essa bandeira do Brasil que eu coloco aqui atrás não é apenas pelo simbolismo que uns querem apropriar-se devidamente, como faz o bolsonarismo, que parece que a bandeira do Brasil é a propriedade deles. Esse amor à pátria, amor à nação, amor profundo à nossa origem, à nossa identidade. E é isso que eu luto. Acredite quem quiser. Quem não quiser acreditar, eu tenho que respeitar a vontade de fazer as outras opções. Minha opção é pela pátria brasileira, pelo projeto de nação. E hoje, na minha avaliação, o Lula representa essa pátria que está sendo destruída pelo Bolsonaro e o que ele representa. Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, muito obrigado pelo tempo do senhor, pela entrevista. E faço apenas um adendo aqui. Deu para até matar uma saudade do Rio de Janeiro, porque no meio da nossa conversa passou o barulhinho ali do VLT no centro da cidade. Então... É verdade, está passando aqui do lado, é verdade, é verdade. Eu não tenho saudade porque eu estou aqui, essa terra é maravilhosa, hospitaleira, você sabe disso, e que recebe com o coração aberto todo o Brasil. O Rio de Janeiro é a síntese do Brasil, sempre recebe todos que amam a gente com muito amor também. Muito obrigado pelo oportunidade. Fazendo falta nessa vida. Obrigado, viu, Lupe? Um abraço, até a próxima.